Tá a presença do juiz eleitoral aqui, né? Não é todo dia que a gente recebe um juiz eleitoral, imagina. Pois é. Né? O senhor é juiz da terceira vara civil aqui. Segundo juizado da terceira vara civil. Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o programa desta semana fala sobre as eleições municipais. E sobre este assunto nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o juiz eleitoral de Santa Maria, Carlos Alberto Eli Fontella. Doutor, seja muito bem-vindo ao estúdio aqui da TV Unifra. Desde já agradeço a sua gentileza de ter aceito o nosso convite para falar sobre as eleições municipais de 2016. 2 de outubro, domingo agora, Santa Maria vai ter a oportunidade de escolher um prefeito, né? E pela primeira vez a cidade tem a oportunidade de daqui a pouco ter um segundo turno também com 2 candidatos. São 8 candidatos, depois passam apenas 2 se houver segundo turno. Gostaria de saber do senhor qual é a expectativa da Justiça Eleitoral quanto a essa possibilidade da ocorrência de segundo turno, mas principalmente pelo fato também de que o senhor faz 2 anos que está em Santa Maria e também pode viver essa situação aí, digamos assim, diferente, né, de acompanhar um segundo turno também. Inicialmente, boa tarde, Rogério, agradeço o convite da TV Unifra. Realmente, Santa Maria é um dos 5 municípios aqui do Rio Grande do Sul em que há essa possibilidade de ocorrência de segundo turno. Os trabalhos da Justiça Eleitoral estão ocorrendo normalmente e esperamos que no dia 2 de outubro tenhamos um pleito tranquilo. Perfeito. São quantas urnas, doutor? Cada sessão vai ter uma urna, mas quantas aí para todo esse momento histórico aí? Aqui em Santa Maria nós temos cerca de 620 sessões eleitorais. E é bom ressaltar também que Santa Maria tem 3 zonas eleitorais, ou seja, a cidade de Santa Maria é dividida em 3 zonas eleitorais. Temos a zona eleitoral número 41, a 135 e a 147, da qual sou titular e responsável pela propaganda eleitoral. É bom frisar também que a Justiça Eleitoral de Santa Maria também é responsável pela realização das eleições de 3 outros municípios aqui da comarca, de São Martinho da Serra, de Tara e de Silveira Martins. Eu sou juiz titular da zona 147 e sou responsável pela propaganda eleitoral aqui de Santa Maria e também pelas eleições municipais de Silveira Martins. Como eu falei anteriormente, os trabalhos estão ocorrendo dentro da normalidade. Nós sabemos que com a reforma da legislação eleitoral que tivemos no ano passado, houve uma restrição muito grande à propaganda eleitoral. E essa propaganda, essa restrição está se refletindo nas ruas. Nós estamos vendo aí que temos menos propaganda nas ruas, o tempo de televisão e de rádio também diminuiu, mas pelo que eu tenho visto, a população em geral tem visto com bons olhos essas novas regras. Mas espero, e essa é a nossa expectativa, que tudo ocorra dentro da normalidade, como até agora, no dia 2 de outubro. Sim. Quando o senhor diz para nós, por exemplo, que são cerca de 620 sessões, né? A gente tem em média 5, 7 pessoas trabalhando, entre mesários, presidente de mesa. Envolve aí cerca de 3.000 pessoas, mais ou menos? Exatamente. Nós temos em cada sessão eleitoral, nós convocamos 4 pessoas para trabalhar. 4 pessoas, pelo menos. O presidente da mesa, o primeiro mesário, o segundo mesário e um secretário. Então, de 2.500 pessoas. Exato, temos até um número talvez um pouco superior a isso. Então, é muito importante o trabalho do mesário, né, porque as eleições não se fazem somente por intermédio da justiça, dos seus servidores e dos juízes eleitorais. Há necessidade da participação da população, dos mesários, que prestam um serviço inestimável à democracia e à justiça eleitoral. Sim. O senhor falava para a gente que o senhor, inclusive, é o responsável por cuidar essa propaganda, né? Eu gostaria de saber do senhor de que maneira a Justiça Eleitoral vai atuar para combater
alguma irregularidade que possa acontecer. E já aproveito, inclusive, para perguntar para o Dr. Carlos que irregularidades seriam essas. Porque até então, há um tempo atrás, né, a gente sabia que muita coisa era permitida, uma eleição pode, outra muda um pouquinho, depois volta a alguma outra situação. Para essas eleições municipais agora de 2016, o que o eleitor pode no momento da votação? E, claro, aproveito também para saber de que maneira a Justiça Eleitoral vai trabalhar para coibir qualquer irregularidade. Tá. É importante que se frise que no dia da eleição, né, que no dia da votação, no dia 2 de outubro, não podem ocorrer manifestações, aglomerações. O eleitor, para se dirigir até a sessão eleitoral, se quiser, não pode fazer uma manifestação silenciosa, ou seja, portando uma bandeira, um broche, um adesivo. Uma camisa do candidato também pode? Uma camisa do candidato pode, desde que essa camisa não tenha sido recebida como brinde do candidato, porque todo e qualquer brinde de candidato é vedado, chaveiros, camisetas, bonés, até pode, mas essa camiseta não pode ter sido dada como brinde por parte do candidato. Sim, mas como é que a Justiça descobre, por exemplo, então, doutor? Porque daqui a pouco o cidadão te encasa a camisa lá, por exemplo. Tudo isso é uma questão de prova. Sim. Agora, se nós verificarmos na realidade, vamos ver que não temos camisetas. Quase, né? E também é importante frisar que é proibida a aglomeração de pessoas uniformizadas, né? Com o intuito de fazer uma determinada propaganda para um determinado candidato. Então, no dia da eleição, é vedada qualquer tipo de propaganda, exceto na internet, que é permitido no dia da eleição, e essa propaganda, distribuir santinhos ou pedir voto para algum candidato, caracteriza boca de urna. Sim. E essa boca de urna é crime eleitoral, então o cidadão que for flagrado fazendo boca de urna pode ser preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia. Então isso é bem importante que se frise. No dia da eleição é vedada a boca de urna, é vedado o pedido de voto, é vedada a distribuição de santinhos e também é vedado o transporte de eleitor. Sim. O eleitor não pode haver o transporte. O que é o transporte de eleitor? É alguém, um determinado candidato, um determinado partido, como se dizia anteriormente, né, puxando eleitores, né, conduzindo eleitores para as sessões eleitorais. Isso também é um crime eleitoral e é vedado pela legislação eleitoral. Sim. Aí eu lembro talvez até de uma situação curiosa, e não sei se o doutor já passou por isso ou não, mas, por exemplo, o candidato que está concorrendo à eleição e porventura está dando carona para o pai, para a mulher, para o filho, para um irmão, ele pode? Nessas situações que envolvem familiares, o que não pode é o cidadão ficar o dia inteiro dando carona ou já votar e começar a puxar eleitores até a sessão eleitoral. Sim. Evidentemente, se eu posso levar minha esposa até a sessão eleitoral, como candidato pode também levar a sua esposa, seus filhos até a sessão eleitoral para exercerem esse importante direito do exercício do voto. Dá para se dizer que seria aquele grau de parentesco até segundo grau, assim, pode ou não tem? O transporte de eleitor, a vedação é aquele transporte habitual com o objetivo de angariar votos para um determinado candidato. É um transporte de eleitor para pessoas muitas vezes estranhas, que tu não tem nenhuma convivência, e conduz até a sessão eleitoral unicamente com o objetivo de conseguir o voto daquele eleitor. Perfeito, perfeito. Bom, a gente sabe, doutor, que o Brasil todo passou por um momento aí político, né, conturbado, enfim, e tudo mais. Qual é a sua expectativa para essas eleições de domingo? Porque a gente sabe que, querendo ou não, aquilo que acontece, digamos, em nível federal ou até estadual, respinga também, né, digamos, em âmbito municipal. Não tem como dissociar isso. Sim. Como é que o senhor está em termos de expectativa assim, para essa eleição que vai ocorrer agora no próximo domingo, quando a gente vai ter aí milhares de brasileiros, Brasil afora, mas principalmente aqui em Santa Maria também, exercendo a cidadania que é o voto? Realmente nós vivemos um momento de grande turbulência no cenário político nacional, né? E talvez isso tenha algum reflexo. E eu, particularmente, dentro do meu ofício de juiz eleitoral, não devo prestar nenhum comentário a respeito um juízo de valor quanto à questão política, mas o que eu posso dizer é que os eleitores, né, exerçam o seu direito ao voto, que é uma arma, em sentido figurado, evidentemente, importante, e que pesquisem, né, o passado do candidato, pesquisem as propostas do candidato para exercer da melhor forma esse importante direito.
Porque, Rogério, nós sabemos que a eleição municipal, né, ela é de suma importância, porque aquelas pessoas que vão ser eleitas aí no dia 2 de outubro, ou eventualmente o prefeito que for eleito, no caso, segundo turno, são aquelas autoridades que estão mais próximas de nós e que as suas decisões, as suas escolhas podem refletir diretamente na nossa vida. Então, a eleição municipal é muito importante e o caminho que nós temos na democracia para mudar o rumo de alguma situação que nós não estamos contentes é a democracia, é o voto, é o exercício do voto. E eu digo sempre, né, que esse período eleitoral, o dia das eleições, é que o princípio da igualdade se reflete de forma mais visível. O voto de uma autoridade, o voto do presidente da República tem o mesmo valor do que o voto de qualquer um outro cidadão. Então, nós devemos conscientizar, as pessoas devem pesquisar, como eu disse, o passado, as propostas dos candidatos e fazerem a melhor escolha, porque o caminho que nós temos para as mudanças que queremos é por intermédio da política. Sim. Nós tivemos, por exemplo, sendo exibido na quarta-feira, né, no dia 27, um debate na TV Unifra, no dia 28. E eu gostaria de saber do senhor, assim, por exemplo, o senhor recebeu muita denúncia já nesse período aí de propaganda e tudo mais aqui em Santa Maria, seja por palavras proferidas por candidatos, ataques, ofensas, enfim, ou por propaganda irregular, por exemplo? Eu recebi algumas representações já envolvendo propaganda irregular, mas posso te dizer com certeza que em número bem menor do que nas eleições anteriores, das quais eu fui também juiz eleitoral. Sim. E essa diminuição das representações tem por vários motivos, né? Primeiro, a legislação eleitoral bem mais restrita contra a propaganda. Nós podemos ver agora que, ao contrário do que ocorria em pleitos anteriores, nós não temos mais propagandas em postes, é proibida a propaganda eleitoral em bens públicos, em bens de uso comum, né? Muros também, né? Tapumes, né? Está tudo muito diferente. Em qualquer bem público é proibida a propaganda, nas praças, enfim, nas lojas, nos shoppings é proibida a propaganda. Então, essa restrição faz com que diminua o número de representações, né? E também o período, né, de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, como eu falei anteriormente, também diminuiu. E outro aspecto importante que nessas eleições, né, nós temos um experimento nessas eleições, que foi uma decisão do STF que vedou a doação, né, para candidatos ou partidos, né, por intermédio de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas não podem mais fazer doações. Isso acarreta o quê? Uma diminuição das possibilidades de gastos nas campanhas eleitorais e, por consequência, uma diminuição, né, da propaganda eleitoral, de um modo geral. Nós tivemos algumas representações, elas estão em andamento, mas foi em número bem menor do que nas eleições anteriores, reflexo das mudanças que nós tivemos na lei eleitoral e também reflexo dessa decisão do STF que eu referi antes. Ok. Carlos Alberto Eli Fontela, juiz eleitoral aqui de Santa Maria, é o convidado do Unifra Entrevista desta semana. Nós vamos fazer 1 minuto de intervalo e, na sequência, voltamos para falar mais sobre esse tema, sobre as eleições municipais de 2016. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações.
Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre as eleições municipais de 2016 e sobre este assunto nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o juiz eleitoral de Santa Maria, Carlos Alberto Eli Fontela, a quem nós mais uma vez agradecemos a presença, doutor. Nós falamos bastante sobre a questão da propaganda eleitoral, né, nesse período que podia. No domingo, as manifestações elas precisam ser mais contidas, né, no que se refere a essa questão de por exemplo, de portar camisas, né, de broches, de bandeiras. Agora, quem porventura, doutor, perceber ou até não saber identificar uma propaganda irregular e quiser fazer uma denúncia, até para se garantir, né, de que uma propaganda eleitoral está sendo feita de forma irregular no domingo, como deve proceder? Eu friso, como eu falei anteriormente, que é apenas a manifestação individual e silenciosa do eleitor, ou seja, portando um adesivo ou uma bandeira do partido ou candidato de sua preferência. Sim. Nós já tivemos uma reunião com a Brigada Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil aqui de Santa Maria, junto com os promotores eleitorais também, e a orientação, né, que se houver, né, o indício da prática de boca de urna, de transporte regular de eleitores, a pessoa que tiver contato com isso pode acessar a Brigada Militar, que a Brigada Militar vai fazer a verificação. Através do 190. Do 190, ou enfim, a Brigada Militar vai estar nas ruas também. Sim. E para verificar a ocorrência, se verificar a existência de algum crime, vai ocorrer a prisão em flagrante e os trâmites legais para quem está cometendo esse crime eleitoral. Sim. De boca de urna, o transporte de eleitores. Deixa eu lhe perguntar, quem é pego em flagrante cometendo um crime eleitoral? Ele imediatamente recebe ali no domingo mesmo a sentença já do juiz, por exemplo, vai para a cadeia e tudo mais? Como é que é o trâmite de quem comete um crime eleitoral, principalmente por conta de propaganda irregular? No caso específico de transporte de eleitor, tem uma pena mais alta. Se ocorrer a prisão em flagrante, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante e esse flagrante vai ser remetido ao juiz plantonista, que vai homologar ou não esse flagrante e vai decidir se essa pessoa que foi presa vai continuar presa ou não. No caso de boca de urna também, vai ser conduzida até a delegacia de polícia, né? A boca de urna é uma infração que permite a soltura, acaso haja o compromisso depois de comparecimento da pessoa que foi flagrada junto ao juizado especial. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Temos cerca de 203 mil eleitores em Santa Maria para essa eleição? É isso? 203 mil eleitores 203 mil eleitores. Um pouco mais de 203 mil eleitores. Só voltando a essa questão da boca de urna e do transporte de eleitor, é possível a condução de quem estiver cometendo esses crimes até a delegacia de polícia. Lá vai ser lavrado o documento pertinente e o juiz vai decidir daí se vai ocorrer a soltura ou não. Perfeito. Tá? Repetindo, cerca de 203 mil eleitores, então, doutor. Das 8 da manhã às 5 da tarde, né, a votação em Santa Maria. O senhor acredita que o senhor vai conseguir proclamar o resultado do primeiro turno por volta de que horas no domingo? A gente não gosta de estabelecer horários, né? Mas nas eleições anteriores, cerca de 3 ou 4 horas após o pleito, já se sabe, né? Já pode ocorrer uma proclamação oficial. Sim. Mas como a votação é em urna eletrônica, extraoficialmente, né? Os partidos, os candidatos estão atentos, já se pode ter uma prévia do resultado, isso porque cada urna é emitida o boletim de urna, cujo boletim consta o resultado daquela sessão eleitoral, daquela respectiva urna. O que acelera o resultado. O que acelera. Se todos os candidatos, né, o que certamente o farão, terão controle da votação desse boletim de urna, já poderão extraoficialmente saber, né, qual o resultado da eleição. Tenho certeza que todo e qualquer juiz eleitoral acaba sendo questionado por esta pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. O senhor é um dos juízes que também acredita na credibilidade da urna eletrônica? Olha, a urna eletrônica está fazendo 20 anos, certo? E a experiência que se tem com a urna de papel, com a urna de lona, em que era depositado o voto de papel, nem se compara com a experiência da urna eletrônica em termos de segurança, de agilidade. Você deve lembrar que antes da urna eletrônica tinha aquela fase do escrutínio de votos,
né? Então era apurado voto a voto e a possibilidade de fraude ou de equívoco era muito grande, o que não acontece com a urna eletrônica. Eu posso garantir que a urna eletrônica é um instrumento confiável, né? É um instrumento que realmente colaborou e muito está colaborando com a democracia. A única questão que se fala é que antigamente tinha toda aquela apreensão para o resultado da eleição, Sim. apuração voto a voto. Levavam-se semanas, às vezes, né, para dependendo, o resultado. Hoje não. Hoje a apuração é bem mais rápida e bem mais segura, com toda certeza. Sem falar do ponto de vista, digamos assim, ecológico, menos papel, né? Exatamente. Menos consumo de energia, Sim, né? Uma série de coisas, né, doutor? Então, a gente está falando aí, quem, por exemplo, está fora do domicílio eleitoral tem de justificar o voto. E aqui uma pergunta que é muito, acredito eu, ser muito pertinente. A pessoa pode justificar o voto quantas vezes ela quiser, estando fora do domicílio eleitoral. Não há um limite, né? O que não pode é deixar de comparecer a uma sessão eleitoral. Exatamente. Em todas as sessões eleitorais é possível a justificação do voto daqueles eleitores que não estão no seu domicílio eleitoral. Aqueles que, porventura, não puderem fazer a justificativa no dia da eleição, têm até 60 dias para justificarem perante o cartório eleitoral. Sim. Quem não justificar o voto e está fora do domicílio eleitoral? Deve justificar o voto. Em até 60 dias. Mas se não fizer isso nesse prazo? Daí ele não vai ter uma certidão de quitação eleitoral. Isso causa algumas consequências para o eleitor, né? Alguns concursos que ele precisa da quitação eleitoral. Se é um servidor público, ele pode ter a suspensão dos seus vencimentos. Sim. Enfim, tem uma série de consequências para aqueles que não têm a quitação eleitoral. Então, o eleitor que está no seu domicílio eleitoral, ele deve ir até a sua sessão eleitoral e votar. Aqueles que estão fora do seu domicílio eleitoral podem também ir até uma sessão eleitoral e justificar o voto. Se não o fizerem, tem o prazo de 60 dias para a justificativa. Perfeito. Doutor, no 30 de outubro está prevista a realização do segundo turno. Sim. A chance disso acontecer em Santa Maria, ela existe, né? Desde que nós não tenhamos um candidato aí com mais de 50% dos votos válidos, né? Exatamente. Eleito nesse primeiro turno. E aí as regras do segundo turno são exatamente as mesmas do primeiro. A propaganda eleitoral, por exemplo, ela vai começar no rádio, na TV, a partir de quando? A propaganda... Se assim existir em Santa Maria. Né, se ocorrer o segundo turno em Santa Maria, as regras da propaganda eleitoral são as mesmas. E no rádio e na televisão, elas vão se iniciar 48 horas depois da proclamação do resultado, certo? Vai ocorrer um aumento da propaganda no rádio e na televisão, né? Aqui nós temos aquelas propagandas em bloco. Sim. E inserções. Sim. A propaganda eleitoral em bloco vai ter 2 blocos de 20 minutos cada um, ou seja, 10 minutos para cada candidato. A distribuição do horário é igualitária. E as inserções, 70 minutos distribuídas durante o dia. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Aproveito também já para lhe perguntar, claro, né, tentando antecipar sempre, a proclamação do segundo turno, do resultado do segundo turno, se assim acontecer em Santa Maria, ele talvez leve um tempo menor do que vai se levar para essa eleição de agora, ou seria o mesmo tempo? Seria em torno de 3 horas também? Acredito que não vamos ter grande diferença, porque a dependência da totalização do resultado depende do encaminhamento do material pelos mesários até o cartório eleitoral. Então, creio que não deva haver grande diferença. Perfeito, perfeito. No mais, a sua expectativa, então, para a eleição é a melhor possível. Que dicas o senhor deixa para o eleitor, então, no dia da votação? Não esquecer nenhum documento com foto, não esquecer principalmente do título de eleitor, né? Que já é o mais importante para votar, né? Que dicas o senhor deixa? A dica que eu deixo para os eleitores é que não deixem para ir na última hora até a sessão eleitoral. Sim. Que vão ao longo do dia, se dirijam com tranquilidade, e é importante que levem até a sessão eleitoral um documento com foto, um documento oficial, que pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista. O título eleitoral, é bom que leve também o título eleitoral, mas ele não é indispensável, né, para o exercício do voto. O importante é que o eleitor se dirija até a sessão eleitoral, na qual ele está inscrito com um documento com foto. Sim. Aproveito para perguntar para o senhor, se próximo das 5 horas da tarde, chega às 5 horas da tarde, há uma fila para votar, o pessoal lá da sessão
é obrigado a esperar aquele pessoal votar ou fecha a sessão? Não. Quem chegar até às 5 horas da tarde pode votar. E se eventualmente tiverem muitas pessoas, né, tiver fila, serão distribuídas senhas e aqueles que receberem as senhas até às 5 horas estarão habilitados a votar. Sim. Há urnas reserva para eventuais problemas eletrônicos aí que possam acontecer com as urnas? Nós dispomos de um número de urnas reservas, né, que é um número que é o suficiente para eventuais problemas que podem ocorrer, né? Daí, se porventura ocorrer esse tipo de problema, que é raro, assim num universo é mínimo percentual de problema que dá nas urnas, elas são substituídas e a eleição transcorre normalmente. Carlos Alberto Eri Fontella, juiz eleitoral aqui de Santa Maria, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Unifra Entrevista. Eu que agradeço e sempre à disposição. Tá certo. Nós voltamos na próxima semana. Você que, porventura, ligou o canal, né? Ligou a televisão, acessou o canal 15 da NET agora e pegou o programa no finalzinho, pode acompanhar este programa na íntegra no nosso canal do YouTube. Basta acessar Unifra Online e você consegue acompanhar não só o Unifra Entrevista, mas também os outros programas aqui da TV Unifra. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.